Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. O título hoje da aula é Intencionalidade do Discurso. Vamos às habilidades, porque hoje são duas, hein? O tema, primeiro, discriminação e preconceito. E habilidades, ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes, romances infantos juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. A outra habilidade, reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e de preconceito linguístico. Eu sou a professora Andréia e eu estou mediando a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Deia. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Sextou, hein, Andréia? Sextou. Sextou numa semana que não tem feriado mais. Acabou Pois o feriado, foi segunda. Seguinte, amores, vamos lá para os nossos objetivos da nossa aula. Analisar e interpretar texto não verbal. Analisar e interpretar texto verbal. Estabelecer comparação entre textos e discutir sobre preconceito e preconceito. Aí eu vou começar com essa discussão agora, porque eu achei muito válida colocar pela questão que muitas pessoas confundem, né? Então vamos lá. Na sua opinião, quando alguém fala alguma coisa, ou seja, emite um discurso, essa pessoa tem sempre uma intenção? Sim ou não? Justifique sua resposta. Eu vi que o chat já está aberto, né, Deia? Uhum. Então, vou deixar um minutinho só para vocês colocarem, tá bom? Pronto, temos muitas respostas. E a ideia? Olha, o Vincenzo, deve ser? Sim, a intenção de comunicar algo a alguém. A Ana Júlia diz, sim, quer expor suas ideias. A Nicole disse, óbvio, ela não vai falar algo por falar. Isso. É, legal esse seu parênteses aí, Nicole. A Beatriz diz, sim, porque comunica. Marcela, sim, porque ela está tentando você ao ponto de vista dela. Tá, ela está tentando te levar ao ponto de vista dela, ok. O Guilherme discordou. Ele colocou não, porque tem gente que fala só da boca para fora. Será, Andréia? Não, eu não acredito nisso. Hoje é uma aula legal, viu, gente? Hoje a gente vai discutir bastante. Só pontuando aqui, muito obrigada, viu, Lorena, pelo elogio. Deia, você que é mestra nisso daí, a gente fala simplesmente só por falar? Pode fechar o chat, gente. Não, a gente não fala só por falar. Ninguém profere um discurso por falar, né? O discurso nunca é neutro. A palavra pode ser neutra, mas a partir do momento que você colocou essa palavra num contexto, essa palavra significa, né? E ela significa, inclusive, dependendo dos contextos em que ela apareça. O que acontece às vezes é que eu acho que o uso da entonação, a escolha lexical das palavras, certo, Andréia? Tudo isso. Então, de repente, às vezes a gente fala assim, a minha intenção não foi essa. Não tem... A gente já ouviu muito isso, né? Eu não quis dizer exatamente isso, só que a gente diz. E quando a gente diz, o outro entende de uma forma também, né? Então, o nosso discurso teve uma intenção. Eu vou te cortar. Na verdade, assim, o outro entende de uma forma porque lógico que a gente tem uma intenção. Mas o sentido não está no texto. O sentido se dá na interação texto-leitor. Então, e
por isso que na escrita a gente precisa de uma preocupação melhor com isso. Porque na oralidade foi o que você falou. A gente consegue dar um passo para trás e falar, opa, não foi isso que eu quis dizer. Na escrita não dá para Ou você a entonação dizer isso. ajuda, né? A entonação, Agora, claro. na escrita, não. Quem nunca aí escreveu alguma coisa no WhatsApp e a outra pessoa achou que você estava brigando? Sim. Né? E, na verdade, você estava escrevendo normal. É que para ela já ia receber essa informação dessa forma. A interpretação que ela teve foi ali. Então, o uso das palavras, das figurinhas, dos emoticons ajuda, às vezes. Ajuda. E a pontuação, né? A pontuação é que na escrita, né, vai te dar essa outra referência aí que você, na fala, é muito mais fácil. Muito bem. Aí temos aí, ó, está no caderno do professor, nenhum texto é neutro, como a Andréia acabou de falar, do ponto de vista da veiculação de mensagens. Ao contrário, toda a produção de linguagem é marcada por intenções, significados e valores. Quando fazemos contato com um texto de qualquer gênero, estamos diante de uma unidade de significado que precisa ser interpretada e compreendida, tanto nas informações explícitas quanto nas implícitas, porque é o que a gente acabou de falar. Cada um também vai entender ali nas entrelinhas. Uhum. Também tem a implícita, né, Andréia? Nem sempre é mais só ou o que eu menos. disse, tem o além também, às vezes. E mais ou menos dependendo do conhecimento de mundo de cada um, certo? Exatamente. E a gente sempre traz o discurso para o nosso contexto, né, de certa forma. Uhum. Ok, aí eu tenho uma outra perguntinha polêmica. Pode abrir o chat aí, que eu quero saber, sexto ano e professores, para vocês, preconceito e preconceito são a mesma coisa? Aí depois a gente vai entrar na questão da palavra, mas responde aí para mim. Preconceito e preconceito são a mesma coisa? E justifica, explica para mim sim ou não e por quê. Não escreve só sim ou não. Vocês sabem que a Pro gosta de uma explicação, tá bom? 1 minutinho. Gostei, vamos lá. E aí, Andréia? Olha, eu peguei um aqui do Matheus, e ele colocou... não, uma coisa você sabe antes, né? E a outra seria julgar por algo, e aí ele coloca, tipo cor, ele quis dizer a questão racial aí, né? A Ana Júlia também coloca uma aqui. Não, preconceito é tipo a primeira impressão, não é intencional, né? Maria Eduarda também, não, preconceito é uma opinião desfavorável e preconceito é um julgamento. Alguns, assim, colocaram não, mas não conseguem explicar. Alguns falam, ai, Pro, eu não faço ideia. Como você perguntou para a Pro Elisângela colocou, ambos estão relacionados com conhecimentos anteriores. E aí ela focou na questão da diferença a que você está propondo aqui, certo? Certo. Então ela colocou, ok, certíssimo. Pro Celeste professora. também, preconceito, penso que seja julgar antes de conhecer ou saber. Ok, pode fechar o chat, eu gostei. Tem muitas respostas depois lá para o finalzinho, completinha, vocês tentando explicar. E depois da aula a gente sempre lê todas, né, Andréia? Uhum. Então, às vezes não dá tempo de mencionar aqui, mas a gente sempre lê. Então, tem outra pro aqui, a Janete, preconceito, antecipação, preconceito, intolerância. Pode fechar o chat. Essa era a discussão que eu queria levantar. Então, é o seguinte, há uma tendência generalizada para a distinção desses termos, Andréia. Algumas pessoas entendem preconceito como um juízo antecipado e preconceito quando já está caracterizado o quê? Com uma intolerância, com uma discriminação. Porém, meus amores, quando a gente fala apenas preconceito, que é o correto, tá? Porque eu não posso usar, a André ainda falou para mim, Dani, essa distinção é errônea, e sim, essa distinção é errônea,
Porque o substantivo preconceito, ele já apresenta tudo isso. Tudo aí é o mesmo significado. Então, assim, o correto é preconceito, que é a mesma coisa. É um julgamento, é uma antecipação de ideias e, sim, muitas vezes carregada de intolerância, de discriminação, como o João colocou, certo? Então, eu quis colocar essa brincadeira, porque, assim, eu até comentei com a aula, quando eu dava lá no ensino médio, a gente fez uma aula só falando disso. Porque muita gente, sim, pensa dessa forma, fala assim, não, eu não estou sendo preconceituoso, eu só estou tendo um pré-conceito de alguma coisa, gente. Mas, na verdade, a única palavra que existe para a língua portuguesa, tá? Eu não estou falando, de repente, num sentido metafórico, de outra forma, porque, sim, vários professores também conseguiram enxergar nesse sentido metafórico, num sentido diferente. Mas a palavra correta e que a gente usa, que carrega tudo isso, é preconceito. Certo, Deia? Eu consegui explicar, eu acho que de uma forma para todo mundo entender? Entender? Então, bora lá para a nossa aula. Temos uma pintura em tela aqui, uma pintura muito linda, né, com cores vivas. Eu não sei quem é que está o intérprete de Libra hoje lá. Ah, é o Cid, é o Cid. Cid, eu não vou descrever agora não a pintura, porque eu quero que eles tentem descrever para mim, mas depois a gente descreve, tá bom? Então, temos uma pintura aí, ok? Aí, vamos para a questão. O que você vê na imagem? Descreva. E 2, qual sentimento ou sensação esta pintura lhe transmite? Por isso que eu não descrevi. Porque a 1, vocês vão descrever aí o que vocês estão vendo, a imagem. E a 2, vocês vão falar para mim qual é o sentimento ou qual é a sensação que essa pintura lhe transmite. Lembra que a gente já falou da questão também que a imagem é um texto, ela traz um significado, a gente está falando justamente de intencionalidade de discurso e tudo mais. Então, qual é a sensação que você tem quando você vê essa imagem? Te traz algum sentimento? Te desperta alguma coisa? A gente já comentou várias vezes, quando a gente vai no museu, quando a gente analisa as imagens, certo, Andréia? Que a gente sente alguma coisa. Então, 2 minutinhos, respostas completinhas. E não esquece, 1 e 2, tá bom, meus amores? Voltamos. Então, vamos lá. A 1 aí. O que você vê na imagem? Descreva. Bom, eles colocaram. A Luísa colocou fazenda. O João Pedro colocou uma paisagem natural. A Karina, eu vejo um lugar bem natural com pessoas trabalhando. O Felipe colocou uma mãe e uma filha. A Rian, aliás, o Rian, desculpa, colocou uma mulher e uma criança.
A Taira, pessoas tendo que trabalhar. E aí ela já complementa, ela diz tristeza. Olha, ela já colocou a 2, né? A Giovana colocou uma mãe precisa do trabalho, ou precisa de trabalhar, e dar de comer para si e para a filha. O João colocou que o sentimento para ele é injustiça. Achei legal também o João, né? A Juliana, uma mãe trabalhando e cuidando da filha. O Arthur já generalizou, colocou pessoas, animais, florestas. Ele colocou florestas. A Camille já teve uma percepção totalmente diferente. Ó, pessoa simples, um lugar pequeno. A sensação é simplicidade e calma. A Letícia colocou escravidão. Me traz tristeza. E na imagem ela fala que há tristeza. Uma mulher que faz trabalho duro, a Mariana. Então, seguinte, Cid, para você conseguir descrever aí, para quem não enxerga, né? Apesar que quem não enxerga não vai ver você, Cid, só vai ouvir minha voz mesmo. Temos aí um campo, né? Vou voltar aqui na imagem que é maior. Aparentemente, sim, é um campo, eles estão trabalhando, né? Cada um com seu afazer. Eu não sei dizer exatamente, mas não parece que ela está varrendo. Alguém colocou isso, parece que ela está tipo airando a terra. Deve ser algum equipamento para isso, para de repente preparar para a plantação, alguma coisa assim, né? E aí temos ali uma carroça, temos uma criança, uma outra mulher abaixada. Atrás temos lá um verde, né? Uma floresta, alguma coisa assim. Então, ao meu ver, ela está preparando a terra. Com lenço na cabeça, vestida com roupa simples, sim, para trabalhar. E aí, muitos de vocês tiveram sensações diferentes, né? A maioria, inclusive, focou na primeira. Tristeza, eu vi algumas pessoas falando tristeza. Eu vi também, tristeza, bastante. O Daniel já colocou tranquilidade, o João, paz. A Heloísa colocou sofrimento. Ok. Então, a gente fez a primeira atividade. Era levantamentos prévios, não tem certo e errado aqui ainda. É o que você vê e o que te transmite, ok? Acho que a gente já fez com eles também, né? Já. Questão de ponto de vista aí, sim. Né? E aqui nós temos a leitura de um texto. Então, vamos lá. Texto retirado do caderno do professor, também está na situação de aprendizagem 3. Vou repetir, como sempre, não sei a página, tá, gente? Então, tem que dar uma olhadinha lá, se vocês receberam ou não. Em uma sexta-feira, a professora Juliana começa mais uma aula remota com sua turma do 6º ano, no período da tarde, pelo aplicativo usado na escola. Boa tarde, classe! Hoje faremos uma atividade diferenciada. Porém, como é um pouco extensa, teremos que dar continuidade no sábado pela manhã. Preciso me reunir com vocês novamente aqui em nossa sala virtual às 8. Deem um ok para eu saber quem já leu a mensagem e se poderão participar para eu anotar na agenda. Aí o Paulo diz, Andréia. Ok, professora. Luciana. Ok, professora. Estevão. Oba, aula no sábado. Uhul. Carla. Professora, hoje à tarde eu posso participar, mas no sábado não. Oi, Carla. Oi, Carla. Você gosta tanto de estudar e sempre participa de todas as atividades propostas? Justo desta atividade no sábado, que será super diferente, você não vai participar, menina? Deixe para brincar depois. Venha participar conosco. Você irá gostar muito. Professora, eu não vou brincar tão cedo, não. Aos sábados eu trabalho. Trabalha? Pois peça a sua patroa para liberar você nesse sábado. Além do mais, você não tem idade para trabalhar. Professora, eu não trabalho em casa de família, não. Eu levanto de madrugada aos sábados e vou colher laranjas com meus pais. Aí o Paulo. Você trabalha colhendo laranjas? Luciana. Você é boia fria, Carla? Estevão. Gente, a Carla é boia fria. E todos. Boia fria, boia fria, boia fria. Luciana. Agora o seu apelido será Boia Fria. Pessoal, parem com isso. Cadê o respeito e a consideração pela colega? Vocês sabem o que quer dizer boia fria? E todos se calaram. Eu achei bem interessante esse texto. Então, vamos lá para a nossa análise aí do texto. O que o texto 1 retrata? O texto 1 foi a imagem que nós acabamos de descrever e vocês falaram do sentimento. O que o texto 1 retrata? De certa forma, vocês vão meio que repetir a informação, mas assim, do ponto de vista da linguagem, como ele é organizado? Vamos lembrar, ele é uma pintura, né, uma pintura em tela, aí a gente vai lembrar lá do tipo de linguagem, que eu já falei algumas vezes, e o que ele retrata. E o texto 2, o que ele retrata, do ponto de vista, novamente, da linguagem, como ele é organizado. Então, vamos lembrar aqui do tipo de linguagem que nós já falamos, ok?
E aí vocês tentam colocar em poucas palavras aí o que ele retrata. O 1 a gente mais ou menos já fez, então foca na linguagem e no que você vê. E no 2, foca na linguagem e o que ele retrata, tá bom? 2 minutinhos. Criança, vê? Bom, Andréia, e aí? O que eles colocaram? Bom, eles estão colocando em relação à imagem que é um trabalho no campo, que é de escravidão. Alguns colocaram o trabalho infantil. O Felipe colocou que é sobre uma trabalhadora e colocou na 2 sobre o bullying. E eles falaram da linguagem? Da linguagem, alguns falaram, mas eles não tinham colocado. Ah, a Rafaela, vou pegar o da Rafaela. A linguagem não verbal na primeira, ela colocou. O Vamos João ver. colocou não verbal na primeira e verbal na segunda. É verdade, tem o Pedro João. também. Deixa eu ver mais aqui. A menina indo colher laranjas. Deixa eu voltar aqui na imagem para ver se tem alguma coisa na mão dela. Parece que tem mesmo, Andréia, alguma coisinha na mão dela, né? Mas parece que é... O feno? Então, é alguma coisa assim. Não é uma... Desculpa. Não é uma fruta, nada. Não sei quem falou laranja aí para você. É, não é. Tá vendo? Parece que ela está ajudando a mãe de alguma forma, né? Ok. Então, vamos lá, meus amores. O texto 1 é uma pintura em tela, como estava escrito lá, e se organiza, portanto, com recursos expressivos não verbais, né? Tem lá formas, cores, imagens, e a gente já falou muito que também os textos não verbais, eles nos trazem, sim, alguma informação. Então, aí, ó, retrata trabalhadores no campo, certo? Temos mulheres, mas nós também temos o homem lá atrás na carroça, se eu não me engano. E temos uma criança, mas não indica que a criança está trabalhando. Ela está com a mãe ali, mas parece que sim, ela está pegando alguma coisa. Mas a criança sempre pega alguma coisa. Mas às vezes quer ajudar, né? Não dá para a gente afirmar que seja. Pode levantar essa hipótese, Exatamente. Sim, né? E 2, o texto 2 retrata. O que o texto 2 retrata? Então, o texto 2 organiza-se por meio de recursos expressivos verbais. Então, aqui nós temos o quê? A escrita, certo? As palavras. Retrata uma situação de conversação em uma sala de aula remota. Os estudantes devem perceber, o que vocês devem perceber? Que o tema da conversa desvia-se da proposta da professora e desencadeia uma situação de quê? Bullying. Porque quando chamam de boia fria, eu achei interessante que alguém colocou aqui. Só eu não sei o que é boia fria? Calma que a gente vai chegar lá. Achei interessante esse levantamento. Em relação à organização, um aluno aqui, eu não vou lembrar o nome dele, ele colocou que havia um diálogo. Ele colocou isso. Isso, há um diálogo mesmo, né? A professora tenta propor uma atividade ao sábado, no final de contas, né, nessa parte que aparece pra gente, ela não conclui. Porque
ela é interrompida porque os alunos começam a cometer bullying, ou seja, um preconceito, né? Aí, 3. Há relações entre o tema 2, de onde eu tirei 2 ali, Andréia? Há relações entre o tema retratado nos textos 1 e 2. Para vocês, a imagem apresentada e o diálogo, o texto que acabamos de ler, tem alguma relação? Será que eles conseguem ver relação nesses textos? Vamos pensar aí e responder. E a 4, qual é o significado da expressão boia fria no texto 2 que alguém colocou aqui? Trata-se de uma expressão comum em sua região ou pode ser uma expressão depreciativa? Em que contexto ela é utilizada? Então, aí já é uma pergunta maior. Então, assim, será que vocês sabem o que é boia fria? Já ouviram esse termo? Na sua região é utilizado ou não, né? Porque nós vimos que temos muitas crianças presentes aqui que são do interior de São Paulo. Sim. Né? Para vocês, é depreciativa? Às vezes você não conhece, mas soa depreciativa para você, sim ou não? Tá? O que é depreciativa? Quando a gente vai desprezando a pessoa, depreciando a pessoa, diminuindo a pessoa, tá bom? Então, causando bullying realmente, ok? 2 minutinhos para vocês responderem. Andréia, eu amo quando eles escrevem sim, não, sim, não. Isso é ironia, viu, gente? Eu não amo. Tem que tentar explicar para pro. Sim ou não é uma resposta muito vaga. Não acarreta... A gente não está falando de discurso, Andréia? Pois é, tem que... Eu quero saber o que você pensa. Emite aqui um discurso, deixa explicadinho. E aí? O que eles colocaram na 3? A Luara colocou... Se é a relação. Ela colocou só assim. Mas ela colocou, vou falar da 4, né? Da resposta, desculpa. É 4, é isso mesmo, né? Da 4. Boia fria significa trabalhador rural itinerante que se ocupa em tarefas temporárias sem vínculo empregatício. Vamos lá. A Júlia também colocou sim na 3ª. E para 4, ela colocou expressão depreciativa. Ela considerou. A Raquel colocou que boia fria quer dizer trabalhador da roça. E o Guilherme fez um levantamento interessante. Eu não sabia que era uma forma de zoação a palavra boia fria, mas nós estamos dizendo que é uma forma de zoação. Na verdade, nós estamos questionando se porque no texto foi levantada essa hipótese. Calma lá, Guilherme, tá bom? A gente não está... Não estamos afirmando. Na verdade, eu quero saber o que vocês pensam. Se para você pode ser uma forma. No contexto do texto, acabou sendo. Mas pela entonação, por várias coisas, tá bom? Aí a gente vai saber agora o que significa. Por exemplo, a Giovana colocou sim
Pessoa que come comida fria. Boia fria. Ela colocou. Uhum. Muitos colocaram sim na 3, que há relação, mas vocês não conseguiram explicar a relação que tem, né? O Diego colocou que boia fria são pessoas que não têm lugar para morar. Vários levantamentos do que seria aí boia fria. Uhum. E será que para vocês, o Guilherme colocou porque ele não sabia, mas será que para vocês soa preconceituoso, depreciativo? O Cauã colocou, Cauã Gabriel. Ele coloca não, né, na 3, e na 4 ele coloca assim, pessoas que trabalham na zona rural e levam marmita. Acabei de ler essa também. Interessante também a resposta. A Clara colocou o texto 2 fala sobre bullying. É verbal, enquanto o texto 1 não é verbal. De repente contextualiza, é isso que você quer dizer? Ou ainda está respondendo anterior? Bom, vamos lá. Daí, se você achar alguma resposta, aí você me para. Eu vou te falando. Então, a 3, a relação se estabelece. Então, sim, há uma relação, tá bom? E ela se estabelece a partir do relato da estudante Carla, que diz trabalhar no campo, na colheita de laranjas. Por isso que alguém mencionou a questão das laranjas. Tá. E aí, os textos anteriores, nós estamos falando justamente do que, André? De laranjas, lembra? Uhum. Laranjas são benéficas à saúde? Falamos na terça, falamos ontem. E hoje a gente traz um texto com essa temática, mas ele não é o principal hoje, né? Então, assim, tem uma relação, porque quando a menina fala que ela não trabalha em casa de família, né, como ela coloca, que ela trabalha no campo, e na imagem 1, o que nós vemos? Um campo. Né? Então, de repente, pode ter uma relação e pode se associar nesse sentido. Não significa que o trabalho dela seja aquele, mas nos faz pensar, ok? E a 4, qual é o significado da expressão boia fria? Então, vamos lá. Agora, para os curiosos de plantão aí que levantaram várias hipóteses sobre boia fria. A expressão boia fria remete ao trabalhador rural, itinerante, que em geral se ocupa de tarefas temporárias, sem vínculo empregatício. Alguém falou isso, não foi? Foi. Uhum. Por extensão, refere-se ao trabalhador que leva comida ao local de trabalho e lá se alimenta. Boia, comida fria, por não ter muitas vezes como aquecê-lo. Então, muitos chegaram sim a essa conclusão e falaram da questão da comida também. Então, o que é itinerante? É aquele trabalhador que ele não para num só lugar. Então, onde tem trabalho, ele vai parando. Uhum. E sim, como eles trabalham no campo, gente, eles precisam levar sua comida. E não tem micro-ondas no campo. Não dá para Não dá. Às vezes tem um fogãozinho improvisado, mas eles tentam manter a comida quente, enroladinha no pano de prato, enfim, o calor também, de repente, do lugar. Tá bom? Então, vocês foram bem. Muitos acertaram aí. 5. Você considera correto colocar apelido nas pessoas? Justifique seu ponto de vista. Agora eu quero sinceridade, hein? Sexto ano. Pode abrir o chat já. Sinceridade. Você considera correto colocar apelido? Se você colocar assim, explica para mim por que você acha que é correto. Ou não também por quê. E 6. Você já vivenciou alguma situação de bullying causada por apelidos depreciativos? Imagina, na escola, Andréia. Se eles já presenciaram. Acho que várias vezes, né? Acho que várias vezes. O que você considera necessário agora para ajudar as pessoas nessa situação? Será que você já ajudou alguém que estava sofrendo bullying? Ou você ajudou a zoar mais, a participar mais lá da brincadeira para você não ser zoado? Porque também tem isso às vezes, né? Você não quer zoar, mas para você não ser zoado, você vai na onda da brincadeira. Pode abrir o chat, gente. Respondam aí para a Pro. Então, a 5 e a 6. 1 minutinho. E aí, Andréia, o que eles colocaram? Olha, a Ana Clara colocou, acho falta de respeito.
né? Então, colocou que não considera correto. O Gustavo colocou que sim, desde que haja a autorização da pessoa, ele quis dizer. Muitos colocaram que quando coloca apelido, é um apelido que a pessoa permita. Será que ela permite? Vocês perguntaram para ela? Ou elas aceitaram esse apelido e pronto? O que mais que temos aí? O Cauã colocou não, porque as pessoas podem ficar magoadas dependendo do apelido. Exatamente. Porque o nome, por exemplo, é um apelido, né? O nickname. Então, não tem, eu chamo a Andréia de Ideia, vocês já perceberam? Então, ela não fica magoada com isso. Agora, se eu falasse uma outra coisa qualquer, poderia ficar. Então, depende também do apelido, né, gente? Obviamente. Olha, o Gabriel colocou uma coisa muito importante. Já sofri bullying, nenhum amigo me ajudou, apenas meus pais. É isso mesmo, são os pais que vão sempre ajudar e depois vocês vão acabar procurando uma ajuda de um especialista, né? A Vitória colocou que ela nunca vivenciou uma cena de bullying. A Nathalie também. Nunca presenciei algum fato, alguém fazendo bullying com alguém. Mas se eu ver, sim, eu irei ajudar. Eu nunca fiz bullying. Sempre protegi quem já sofreu, o Henry colocou. Ok. Então, é o seguinte. Pode haver apelidos carinhosos entre familiares e amigos, que é o que a gente falou, e há apelidos depreciativos, relacionados a atitudes ofensivas e discriminatórias. Então, assim, não significa que qualquer apelido também vá magoar. É bem o que vocês falaram, depende do apelido, depende se eu vejo se a pessoa o gosta ou não. Mas, sim, tem situações que as pessoas colocam para ofender, pega na... A gente vai falar um pouquinho da caricatura, que também, de certa forma, levanta alguns pontos. É como se fosse no ponto fraco mesmo, Andréia. E aí a outra, se você já presenciou ou não, né? Mas se você participasse disso, o que você tinha que fazer? Praticar a empatia. O que é empatia, gente? É colocar-se no lugar do outro e lidar com sentimentos de tristeza, dor, alegria. Então, assim, o que será que ele está sentindo? Eu gostaria se fosse comigo? Tentar se colocar no lugar do outro realmente, que é muito difícil, não é fácil, não. Aí tem a 7 aqui. Muitas vezes, pode deixar o chat aberto, nos deparamos com situações de brincadeiras faladas, escritas, desenhadas, que menosprezem e distratam pessoas e animais. Essas brincadeiras, muitas vezes sutis, podem esconder ou camuflar discursos de ódio, que machucam e magoam as vítimas por inferiorizá-las. Algumas vítimas, quando se sentem muito inferiorizadas, chegam a entrar em um profundo sentimento de tristeza e acabam doentes, que tem a famosa depressão, né? Essas situações caracterizam-se como bullying. Será que isso pode ocorrer com pessoas chamadas de boia fria? Agora sim, Guilherme, a gente vai para aquela sua questão. Agora que vocês sabem o contexto de boia fria, será que vocês acham que eles poderiam sofrer bullying por ter esse nome, por ter essa profissão? Levando em consideração o texto que a menininha foi zoada? O que vocês acham? Vão respondendo aí para a Pro, que está aberto o chat. Vamos lembrar lá do texto 2. Muitos estão colocando que não, né? Alguns sim. Meu filho, eu sofro bullying até pelos meus amigos. E ela colocou amigos entre aspas. A Pro, rir de si mesmo é uma grande inteligência emocional. É verdade, Pro Wagner. Muitos colocando sim, muitos colocando não. Então, aí entra na questão que o Guilherme questionou mesmo, e eu deixei essa questão para vocês refletirem, ok? Se para vocês chamar alguém de boia fria, poderia ser caracterizado bullying, que foi a questão que a professora falou. Você sabe o que é boia fria? Então, na verdade, não, né, Andréia? Porque é um trabalhador. Não necessariamente tem que ter um apelido jocoso. É uma profissão como todas as outras e muito digna. Aqui, meus amores, tem uma proposta de atividade. Pensa que sua turma foi convidada a participar de um concurso de produção de slogans ilustrado com a prática bullying na escola. Podem se inscrever no concurso duplas, trio, estudantes, quem for. A premiação será a reprodução do slogan vencedor em camisetas. Essa é uma situação aí. Então, o que você vai ter que fazer? Produzir um slogan, uma frase de impacto contra o bullying, Andréia. Muito legal. E marcar a gente lá no Centro de Mídias. Quem sabe desenhar, quem tem habilidade no computador, com outros aplicativos, enfim, tentem fazer, ok? E aí eu vou tentar divulgar, assim, depois a gente vê uma forma de qual ficou melhor. Porque eu tenho certeza que todos ficaram bons, mas o que foi mais votado, enfim, tá bom? Façam aí e postem no CMSP. A aula de hoje foi isso. Gostaria muito de aprofundar a questão de preconceito linguístico, de outros tipos de preconceito, mas não vai dar tempo. Professora, retoma essa atividade e façam isso com seus alunos, professores, certo? É isso, Andréia. O link está aí, o QR Code. Okay. Muito obrigada pela aula. Obrigada eu. Beijos, até. Beijo.
escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.